Olá pessoas, esse é o canal Estranho e Extraordinário e hoje eu decidi falar para vocês sobre uma das personalidades mais influentes e ao mesmo tempo mais obscuras da história da humanidade e, por que não, da própria cultura pop, a Aleister Crowley. Crowley, eu creio que a maior parte das pessoas pelo menos já ouviu esse nome. Quem não ouviu vai saber dele agora, acompanhe o vídeo aí. Foi, sem dúvida, um dos grandes magos, um dos grandes místicos de que se tem notícia no mundo. A lista dos magos mais influentes, toda a lista que você fizer, toda a lista que você for ver, vai ter o Crowley nela. Se ele não estiver no topo, como o primeiro, como o mais influente, ele vai estar nas primeiras posições. É uma lista que tem muita gente importante e interessante. Eu provavelmente, com o tempo, vou falar dos outros no canal, porque eu gosto desse tipo de história, gosto desse tipo de personagem, mas eu decidi começar pelo Crowley, porque se ele tem algum mérito, é o de, sem dúvida, ter mudado essa questão da magia, dos praticantes de magia, depois da sua passagem aqui pelo planeta. Os praticantes de magia, os praticantes de ocultismo em geral, agiam de uma maneira e eram de uma forma antes do Crowley surgir. Depois que ele surgiu, passaram a ser de outras, né? Ele foi, sem dúvida, o mais influente de todos os magos que já surgiram. Então eu decidi começar com ele por isso. Ele é, dos contemporâneos, dos mais recentes, sem dúvida, né, o mais conhecido, mas ele tem o mérito não só de ser conhecido porque a história dele é razoavelmente recente, mas tamanha influência que ele causou. Foi um cara controverso, foi um cara polêmico, foi um cara com uma história que daria vídeos de horas, que eu vou resumir um pouquinho aqui para vocês entenderem. Crowley nasceu em 12 de outubro de 1875 na Inglaterra. Ele foi, durante um tempo, uma pessoa normal, como qualquer outra. Fez serviço militar, se não me engano, até que ele começou a descobrir essa questão do misticismo, do ocultismo na vida dele e entrou totalmente por esse lado. Ele viajou o mundo todo, teve em vários países, gostava de praticar alpinismo, era interessado em alquimia e escreveu um bom número de livros que ele deixou aí para a posteridade. Os mais importantes foram A Aurora Dourada, o livro de Thoth, um dos mais importantes e mais conhecidos, esse livro de Thoth, uma leitura no mínimo curiosa para quem quiser tentar. O livro da Lei, esse indiretamente o mais conhecido, porque muita gente fala a respeito e nem sabe que está falando. Mais tarde eu entro nisso de novo. E os livros secretos de Telema. Telema é uma espécie de doutrina, uma ordem que o Crowley fundou. Ele foi membro da ordem hermética da Aurora Dourada, ele fundou a ordem de Telema e ele também foi líder da Otto, que é a Ordem Templis Orientis. Foi fundada em 1906, uma das mais tradicionais e conhecidas ordem de ocultismos, né, de ocultistas, de magos, de que se tem notícia. O Crowley alegava ter recebido seus conhecimentos, seus poderes, de Aiwass, que seria o mensageiro do deus Horus. Ele era muito ligado à cultura egípcia, o Crowley, né? Ele praticamente regia a sua magia pela cultura egípcia. Aiwass, esse mensageiro do deus Horus, teria dito que ele era o novo profeta do mundo, ele, o Crowley,
e que os membros da sociedade dele podiam fazer o que quisessem, porque era tudo da lei, o que deu origem ao livro da lei, né? Que conhecemos. Ele se estabeleceu na Sicília durante muito tempo, de onde, teoricamente, conjurava espíritos do submundo egípcio, espíritos do Antigo Egito. Ele conjurava esses espíritos lá. O que acontece com o Crowley que tanto o diferencia é que ele rapidamente se tornou extremamente conhecido e extremamente influente. Ele transpassou, extrapolou as esferas dos simples círculos ocultistas. Ele logo se tornou uma figura muito próximo da cultura pop. Ele era admirado na sua época e cultuado por gente muito conhecida como Ozzy Osbourne, não é? E Jimmy Page, não é? Quando o conheceram, né, também passaram a cultuá-lo e a admirar demais o seu trabalho, não é? Então, nós temos o Crowley, que na sua época, no seu auge, já era muito conhecido, já tinha provocado uma certa celeuma, inclusive na imprensa, né? E que depois ainda se tornou influente na cultura pop, porque gente famosa passou a se identificar com o que ele fazia. E os exemplos não param por aí. Alan Moore, exímio quadrinista, um dos meus prediletos, um cara que escreve muito bem, é fã do Crowley. Bruce Dickinson, vocalista da minha banda favorita, Iron Maiden, é fã do Crowley. Aqui no Brasil, Raul Seixas, fã do Crowley. E ele, inclusive, citou o Crowley em suas músicas. E aí é que eu falo que muita gente fala do trabalho do Crowley sem saber, porque as pessoas cantam aquela música do Raul em que ele repete: faz o que quiseres, pois é tudo da lei. Isso veio do Crowley, né? Ele tirou de lá. O Jimmy Page, como eu já falei, era tão fã do Crowley que ele chegou a comprar a mansão do Crowley, em que o Crowley mantinha sua abadia e fazia seus rituais. Ele chegou a adquirir esse lugar, né? Comprou, tamanha sua devoção. Ele considerava o Crowley uma grande influência. Ele era um seguidor das ideias do Crowley. Achava que o Crowley era tipo um revolucionário. Mas nem todo mundo achava isso, né? Crowley, por exemplo, foi chamado na imprensa de o pior homem do mundo. Ele ganhou essa fama. Eles diziam que ele era o pior homem do mundo. Ele afirmava que o cristianismo era uma religião triste e desesperadora, o que, é claro, contribuía muito para sua má fama. Ele se envolveu numa rixa pesada com um ex-amigo seu chamado MacGregor Matthews. Ele acusava o MacGregor de haver furtado determinados artigos seus, determinadas coisas pessoais, e ambos reivindicavam para si o título de Mago Supremo do mundo. A rixa entre os dois durou bastante tempo e chegou a ser conhecida na época como a Guerra da Magia, né? Porque ambos tinham certo destaque, mas MacGregor nunca conseguiu o mesmo destaque do Crowley. O Crowley era, por excelência, um estudioso e muito provavelmente, talvez alguém não concordem, mas um charlatão esperto. Ele espalhava sua doutrina o máximo que podia, ele se vangloriava de seus feitos sexuais, né? Foi casado 3 vezes, se não me engano, mas isso não o impediu de ter
suas aventuras e sua fama. Ele faleceu no dia 1º de dezembro de 1947, deixou atrás de si uma esteira de acontecimentos, todos muito polêmicos e muito conhecidos. Espalhou aos 4 cantos do mundo suas ideias libertárias, que até hoje ainda existem, e marcou para sempre o seu nome na história. Aleister Crowley pode não ter sido de fato o maior mago que já existiu nesse mundo, mas sem dúvida foi o que melhor soube vender sua imagem. Pessoal, eu acho que do Crowley era isso. Era um resumo rápido para vocês conhecerem as ideias do Crowley, as coisas que ele fazia, as coisas que ele falava. A gente se encontra no próximo vídeo. Quem gostou, deixa aquele like pra gente, compartilha. Quem quiser mais vídeos desse tipo pode falar aí nos comentários. Um abraço a todos, fui!